pela vida do presidente desta obra, pastor Marcelo Bruno, pela pastora Kézia. Deus abençoe pela vida do meu amigo que me fizeram o convite, pastor David Souza. Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, verso de número 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Para ganharmos tempo, eu vou ler. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. A igreja poderia repetir o verso de número 14 e o verso de número 15, quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto bastante familiar e um texto bastante conhecido de todos nós. O capítulo de número 7 de Lucas fala-nos acerca de Jesus entrando em uma cidade chamada Cafarnaum, cidade esta que passou a ser o local onde Jesus mais operou milagre, porque quem conhece um pouco de história bíblica vai lembrar que, estando Jesus em Nazaré, Jesus não pôde operar muitos milagres ali, porque as pessoas de Nazaré olhavam Jesus como um ser humano comum e normal, porque via os seus irmãos, as suas irmãs, e achava Jesus simplesmente um filho de um carpinteiro. Então Jesus deixa um ditado que é bíblico e popular até os nossos dias atuais, que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa ou pátria. Então Jesus vai para a cidade chamada Cafarnaum. Como eu já disse, ele faz de lá o palco dos seus milagres, que ficava no território galileu. Aqui nessa história bíblica, nós vamos ver o servo do centurião enfermo. Ele manda alguém buscar Jesus, só que quando Jesus está chegando perto da sua casa, ele manda um outro servo dizer: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho autoridade, e quando eu digo para ele, eles vão, e quando eu digo para eles ficar, eles ficam. Só que eu bem sei que a tua autoridade é maior. A tua autoridade é aqui, é lá em cima, é lá embaixo. Então basta somente uma palavra tua, que o meu criado vai sarar. Jesus viu a fé daquele homem e falou: pode ir, porque o teu criado já está são. E a Bíblia vai dizer que havia uma grande multidão da cidade com Jesus. Em contrapartida disso, o texto que nós lemos, a Bíblia também diz que havia uma outra grande multidão que saía para fora da cidade, porque o filho de uma mulher viúva da cidade chamada Naim tinha morrido. Então eles estão num cortejo fúnebre. Aí você já viu diversos pregadores pregar sobre as duas multidões: a multidão que traz vida, a multidão que traz morte, a multidão que traz esperança, a multidão que traz desespero, a multidão que traz tristeza e a multidão que traz alegria. Pastor Marinas, tu vai pregar sobre as duas multidões? Não, tenho algo mais profundo ainda para falar
para Deus falar conosco na noite desse dia. E você vai observar que Lucas ele é muito detalhista naquilo que ele escreve. Primeiro detalhe que Lucas nos deixa, ele diz que a mulher é viúva. E ser viúva nessa época aqui, segundo a cultura, era deixar de ter as provisões necessárias para dentro do seu lar. Aquela mulher já não tinha os recursos para dentro de casa, porque quem provia a família era o esposo. Só que agora ela coloca toda a confiança onde? Quando o esposo morre, ela coloca a confiança no seu filho. Só que Lucas faz questão de dizer que o filho dela também morre. E filho na Bíblia nós sabemos que fala de sonhos, filho na Bíblia fala de projetos. E agora aquela mulher perde toda a esperança porque o seu filho morre. Mas pastor, quem sabe ela tem um outro filho. Mas Lucas diz com detalhe que o filho era único. E a Bíblia vai dizer que essa grande multidão está saindo para fora da cidade para enterrar o garoto, que segundo alguns historiadores fala que ele tinha 21 anos de idade. Interessante, por que eles vão enterrar para fora da cidade, dos muros da cidade? Porque segundo alguns estudiosos, a cidade não era lugar de morte. A cidade era lugar de vivo. E a igreja também não é lugar de morto. A igreja é lugar de vivo. É por isso que tem crente aqui mesmo no calor, está vivo, glorificando e exaltando o nome do seu Senhor. Quem está vivo? Deixa eu ver quem está vivo. Aí o texto diz que Jesus entra na cidade chamada Naim, que no original significa beleza, só que beleza nesse momento não havia. Aí o texto vai dizer no verso de número 13: e vendo o Senhor aquela mulher, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: mulher, não chore. Só que o verso de número 14 diz o quê? Aproximando-se ele, tocou no espinho. Então eu entendo que Jesus não estava tão próximo daquela multidão e daquela mulher. Pastor, se Jesus não estava tão próximo, como ele sabia quem era a mulher cujo filho estava morto? Aí eu coloco uma dúvida no teu coração. Aí eu coloco um ponto de interrogação para você pensar um pouco. Ah, pastor, já descobri, eu sou bom de Bíblia e o texto é bem claro, diz que a mulher estava chorando. Aí eu vou colocar outro ponto de interrogação. Se você conhece um pouco de cultura judaica, você vai entender que as pessoas tinham por obrigação contratar pessoas para chorar no velório, chamada carpideira e pranteadores. Aí eu vou colocar mais uma dúvida para você começar a pensar. A cidade de Naim, na realidade, se você estudar a geografia bíblica, ela não é uma cidade, ela é uma pequena vila. É um vilarejo, e todo vilarejo, quem já passou nesses lugares sabe que é pequeno. Outro dia eu estava vindo do Piauí para Fortaleza, e estava indo de carro, a gente passou diversas vilas, chamadas vilarejo, e você entra numa rua, sai no outro, já acabou a cidade. Falei, isso é cidade? Em lugar pequeno você sabe, todo mundo se comove pela história de todo mundo. Então na realidade estava todo mundo chorando. Pastor, então explica como é que Jesus sabia quem era aquela mulher cujo filho estava morto. Aí que está o grande segredo. Porque Jesus vê aquilo que ninguém vê. Você pode ter entrado aqui achando que Jesus não está te vendo, mas Ele está te vendo. Ele está te dizendo, eu estou te vendo. Porque o meu Jesus nada fica, aleluia, oculta aos olhos dele. Ele está vendo todas as coisas. Quando a Bíblia diz em João capítulo de número verso de número 43, que Jesus chamou Filipe. E Filipe convidou Natanael. Filipe disse para Natanael: Natanael, achamos quem, Filipe? Achamos aquele que a lei mosaica escreveu sobre eles e os profetas também. Quem é esse? Jesus de Nazaré. O problema de Filipe foi falar que Jesus era de Nazaré. Porque se você estudar a história de Nazaré, nada vinha de bom de Nazaré.
Aí quando Natanael disse, porventura haveria alguma coisa boa de Nazaré, Filipe olha para ele, rapaz, já que tu está curioso, vem para ver. Eu vou profetizar de olhos abertos. Vai ter pessoa que vai quebrar a cara igual a rainha de Sabá. Vai vir por curiosidade, porque está sabendo que Deus está fazendo coisa grande, mas quando passar por essas portas vai falar, o que Deus está fazendo é muito maior do que eu pensava. Deus vai fazer coisa grande no teu casamento, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios. Quem quiser vai ter que ver. Vem ver, Natanael. Natanael se aproxima de Jesus. Jesus olha para ele e diz, eis ali um israelita em quem não há dúvida. Natanael olha para Jesus e diz, da onde é que tu me conheces? Jesus olha para ele e diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Tu pode estar debaixo da figueira, mas Jesus está te vendo. Tu pode estar no recôndito da tua cama, chorando e achando ninguém está me vendo aqui. Jesus está falando, eu estou te vendo. Mas pastor, por que ele não resolve o meu problema? Porque ele ainda não se aproximou. Ele está só vendo. Ele está só vendo. Ele está te vendo quando você está na tua casa fazendo os teus afazeres, ouvindo aquele louvor e chorando. Ele está te dizendo, fica tranquila, minha serva, porque eu estou te vendo. Eu vou te dar vida. Eu ainda não me aproximei, mas eu estou te vendo, eu estou te vendo. E quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele moveu-se. Ele se comoveu pelo problema daquela mulher. Moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, mulher, não chores. A palavra compaixão para nós significa algo profundo que vem do coração. Para os judeus, compaixão profundo falava do intestino. Aleluia. Mas nesse texto aqui específico, somente nesse texto, no original significa, quando a Bíblia diz que Jesus se move de íntima compaixão por aquela mulher, significa que ele está tomando as dores do problema daquela mulher. Você não está entendendo? Ele está dizendo, a partir de hoje esse problema não é mais teu. A partir de hoje eu estou comprando a tua briga, esse problema é meu. Está entendendo? Enquanto o problema é teu, é uma coisa. Jesus está falando, pode parar de chorar, porque esse problema agora é meu. Eu estou comprando a tua briga e vou te dar vitória. Aleluia. Moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, mulher, não chores. Aleluia. Oh, aleluia. Como é que dizer para não chorar de uma pessoa que está com o filho morto? Mas Jesus não é igual ao ser humano, porque o ser humano, quando fala que vê a gente com problema, não chore, ele não tem capacidade para resolver o nosso problema. Só que quando Jesus diz não chores, ele está dizendo, a partir de hoje eu estou dando um basta. Aleluia. Oh, aleluia. Quando eu falo de não chores, eu me lembro de Lucas 8. A Bíblia diz que um príncipe da sinagoga, chamado Jairo, está com a sua filha enferma, moribunda. E Jesus se propõe a ir até a casa dele. Quando Jesus está indo para lá, tem aquele inteirinho da mulher do fluxo de sangue, você conhece a história. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus está se aproximando, alguém sai da casa de Jairo e diz, não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Jesus olha para Jairo e diz, continua crendo, porque crer enquanto a filha está moribunda é uma coisa, agora eu quero ver você continuar crendo em Jesus mesmo com a tua filha morta. Jesus está falando, não dá ouvido às outras vozes, continua crendo. Porque quem está indo para a casa de Jairo chama-se Jesus. Não é um ser humano comum, é um Jesus de Nazaré. Ele está dizendo, continua crendo, não perca o foco. Porque tem muita gente que perde o foco. Jesus está falando para Jairo, continua crendo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que ele vendo a menina e as pessoas chorando, que ele diz, não chores. Porque a menina não está morta, a menina dorme. Aí o verso seguinte diz que todo mundo começou a rir dele. Se fosse hoje, porque literalmente eles estão olhando para a menina e estão vendo a menina morta.
E esse tal de Jesus está dizendo que a menina dorme. Se fosse hoje, sabe o que seria isso? Eles chegariam para Jesus e falaram: esse Jesus está doido. Por isso que eles riam, debochavam. Porque eu estou vendo que a menina está morta e esse Jesus está falando que a menina está dormindo. Deve estar doido esse camarada. Se fosse hoje, eles iam pegar Jesus e amarrar numa camisa de força e ia levar para o manicômio. É aí onde a gente não entende Jesus. Porque a morte para Jesus não é a sentença final. A morte para Jesus é temporária. Então aquilo que para muitos está morto, para Jesus está tão somente dormindo. Você não está entendendo, eu vou lhe explicar. Alguém está olhando teu esposo nas drogas e está dizendo: está morto, não tem mais jeito. Alguém está vendo ele na cachaça e está dizendo: está morto. Alguém está vendo a tua filha na prostituição e está falando: esquece, está morto. Alguém está vendo aquela causa na justiça e está dizendo: está morto. Aí Jesus diz: não está morto não, está só dormindo. E o que vai fazer, Jesus? Eu vou despertar, eu vou despertar, eu vou despertar. Eu estou vendo Jesus despertando muita coisa na tua vida nesta noite. Aqueles que diziam que estava morto, Jesus está despertando hoje. Só quem crê, levante a tua mão, abre a tua boca. Agora é porque Jesus está despertando hoje. Aleluia. Não chores. Aí o texto diz: e vendo ele, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: mulher, não chores. Ao verso de número 14 diz que ele se aproxima. E quando se aproxima, toca no esquife. O esquife é o caixão. Na realidade, ele não toca no caixão. Por quê? O caixão nessa época não era esses caixão bonito fechado. Era como se fosse uma maca. Então Jesus toca realmente no problema. E uma coisa é eu tocar em Jesus, outra coisa é Jesus tocar em mim. Porque quando eu toco em Jesus, nem sempre algo acontece, mas quando Jesus toca em mim, alguma coisa acontece. E eu já estou vendo Jesus tocar em pessoas hoje aqui. Quer prova bíblica? Eu vou te provar. Lembra da mulher no fluxo de sangue? Ela rompe a barreira da multidão. E a Bíblia diz que ela toca em Jesus. Quando ela toca, Jesus para. E Jesus diz: alguém me tocou. Aí os discípulos dizem: mas mestre, está todo mundo tocando, todo mundo quer vitória. Mas Jesus diz: não, mas alguém me tocou diferente. E por que diferente, Jesus? Porque de mim saiu virtude. Então eu te provei que nem sempre quando a gente tenta tocar em Jesus arruma alguma coisa. Por quê? Porque toca pelo nosso próprio interesse, toca desligado, toca desapercebido. Mas uma coisa é Jesus tocar em mim. Quando Jesus toca, alguma coisa acontece. Quem está enfermo é curado, quem está frio aquece, quem está caído começa a ficar de pé, quem não estava dando glória está dando glória. Ó Jesus tocando lá atrás, ó Jesus tocando aqui. Deixa Jesus tocar, deixa ele tocar em você esta noite. Aleluia. Quando eu falo quando Jesus toca, Mateus 8, a Bíblia diz que Jesus desce do monte, vem alguém leproso e diz: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus olha para ele, estende a mão, toca nele e diz: eu quero que você fique limpo. E o leproso é purificado. Todos nós sabemos que a lepra afastava o judeu de todo mundo. Ficava num lugar separado, isolado, chamado leprosário, lugar de leproso, tenda dos leprosos. Ficava lá. E quando vinha na sociedade, vinha fazendo barulho e gritando, aí veio o leproso, porque não podia ninguém tocar no leproso, porque ficava impuro. Então o que é lepra hoje? Pecado, pastor. Não só isso. A lepra é algo que afasta as pessoas da gente. Quando a gente está com dinheiro, todo mundo quer estar perto de nós. Mas é só a gente ficar problemático que as pessoas começam a se afastar. Parece até que tu está leproso. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando ninguém quer estender a mão para você, Jesus está falando: eu estendo. Eu estendo. E ele não só estendeu a mão, não, ele tocou.
e quando ele tocou, a lepra o deixou. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz no capítulo de número 8 de Mateus que ele adorou primeiro. Jesus não está preocupado se você está leproso, Jesus não está preocupado como você entrou aqui nesta noite. Ele até quer te tocar, mas sabe por que ele não te tocou ainda? Porque você não adorou a ele ainda. Jesus só toca em quem adora, meu irmão. Deixa eu ver se você veio adorar. Se você veio adorar, já, Jesus já está tocando lá atrás, Jesus já está tocando aqui na frente, porque aqui tem verdadeiro adorador. Aonde tiver um adorador, Jesus, começa a tocar, 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 porque aqui tem adorador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí no capítulo de número 8 de Mateus, a partir do verso de número 14, a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Pedro, e a sogra de Pedro está jazendo em febre. Lucas detalha, diz que a febre é uma febre altíssima. E a Bíblia diz que Jesus toca a febre, a deixa e ela passa a o servir. Então aquela mulher não servia porque a febre não deixava. Eu que tenho de crente que está dentro das nossas igrejas, que passaram 2012 e já está chegando no final do ano. E quando chega no final do ano é engraçado que quando vai dando meia-noite, que dobra o joelho, ele faz aquela oração, dizendo: Senhor, o pastor me convidou para fazer algumas coisas, para o evangelismo eu não fui, não te servi direito, não li a Bíblia, não orei. E Jesus está só olhando, Deus está olhando lá de cima e falando: já conheço essa história. Se fosse hoje, se tivesse o Oscar cristão, meu irmão, o que tem de crente quer ganhar o primeiro lugar, porque Deus te conhece. Só que se a tua desculpa era essa, que tu não servia porque tu estava enfermo, essa desculpa está caindo por terra hoje. Por que, pastor Marinácio? Porque aquela mulher estava enferma e a febre não deixava ela servir. E a febre tem um sintoma: a pessoa fica quente por fora, mas frio por dentro. Oh, aleluia! E a pessoa, quando está com a febre muito alta, ela começa a ver coisa, começa a criar imaginação, meu irmão, ilusões na sua mente. Nada para ela tá bom, culto para ela não tá bom, é porque tu está enferma, meu irmão. Coloca a culpa no culto, coloca a culpa no dirigente, coloca a culpa no pastor. Mas se a tua desculpa era essa desculpa está batendo em retira. Por que, pastor Mariano? Porque Jesus está te tocando hoje. Jesus está te tocando hoje. E quem não servia vai passar a servir. Quem não lia a Bíblia vai passar a ler. Quem não orava vai passar a orar. Quem não buscava vai passar a buscar. Glória a Deus, aleluia. Jesus se aproximou. E quando ele se aproximou, ele tocou. E quando ele tocou, todos pararam. Pastor, o que significa isso? Antes ele estava só vendo o linguarudo, o fofoqueiro, o catimbozeiro, aquele que persegue a tua família, o teu casamento, os teus negócios, a tua empresa, o teu ministério. Agora ele está dizendo: eu estou dando basta, eu vou parar. Deus vai parar aquele que te persegue. Deus vai parar o catimbozeiro que vem fazendo macumba contra a tua família, contra o teu casamento. Deus está parando o perseguidor. Deus está parando aquele soberbo arrogante que vem se levantando contra você, contra a tua chamada, contra o teu ministério, contra a tua empresa, contra o teu negócio. Jesus está parando hoje. E quando ele parou, ele deu a ordem: jovem, você bati te digo, levanta-te. Erga. Aquilo que estava morto, Jesus está erguendo nesta noite. Os teus projetos estão de pé. A tua empresa está de pé. A tua família está de pé. O projeto de Deus na tua vida está de pé. O sonho de Deus na tua vida está de pé. O que Deus te prometeu para esse ano ainda está de pé. Aleluia. Pastor, qual é o sinal que está de pé? A Bíblia diz que o defunto se assentou-se. Meu irmão, você já viu defunto se assentar? Defunto não se assenta, a não ser que você pega ele e coloca ele assentado, e tem que ser uma cadeira que tem os lados, porque senão a tendência é ele tombar.
Então, se assentou, é sinal que não está mais morto. E o que significa se assentar, pastor? Já viu aquele ditado assim? A poeira se levantou. Jesus está falando hoje: se assenta, poeira. Se assenta, poeira. Guerra, Jesus está falando: acabou a guerra, é tempo de paz. Oh, aleluia, miséria, acabou a miséria, está vindo a abundância por aí. Acabou a crise na tua vida. Jesus está dizendo: se assenta. Eu estou colocando aquilo que estava em desordem em ordem a partir de hoje. Quando tu chegar em casa, tu vai ter uma surpresa. E depois que se assentou, o defunto começou a falar. Defunto não fala, meu irmão. Se está falando é porque está vivo. Teus projetos estavam mortos. Tu entrou aqui desanimado, sem esperança. Mas Jesus está falando: está vivo. Glória a Deus. E o que está vivo faz barulho. O que está vivo tem som. Eu já estou vendo o Campo Grande, Santíssimo, adjacência, ouvindo barulho do teu ministério, dos projetos de Deus. E alguém vai dar: e como pode? Não estava morto. Mas Jesus ressuscitou. Jesus parou esse enterro, ressuscitou. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo e está fazendo barulho. Aquilo que estava morto para muitos agora está vivo. Aleluia. Se coloque em pé que eu vou finalizar. E depois que se assentou e voltou a falar, a Bíblia diz que Jesus entregou a sua. Só que é um detalhe: Jesus não entregou o menino morto. Jesus entregou o menino, porque Jesus não entrega nada morto. Primeiro Jesus conserta, primeiro Jesus endireita, primeiro Jesus coloca no lugar, para depois entregar nas tuas mãos. Oh, aleluia! E algumas coisas morrem na nossa vida por causa de descuido. Tem casamento que morre por causa de descuido. Tem projeto que morre por causa de descuido. Tem empresa que vai falir por causa de descuido. Só que aqui a Bíblia não relata o que foi o motivo que fez o menino morrer. Só que eu vou te provar biblicamente que há meninos que morrem por causa de descuido. Lembra daquelas duas mulheres prostitutas que Salomão julga a causa dela? Uma das mães descuidou do seu filho, deitou sobre a sua criança e a criança morreu. Então eu te provei que... Só que aqui é interessante, pastor Davi. Sabe por quê? Porque o texto diz que Jesus nem se preocupou qual foi o descuido daquela mulher. A Bíblia é bem clara. Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Compaixão significa: você pode até não merecer, mas Jesus olhou para a tua cara nesta noite e falou: eu fui com a tua cara. Eu fui com a tua cara e quero te dar vitória. Não importa se o projeto morreu, qual foi o descuido, mas Jesus está falando: eu estou ressuscitando hoje. Algumas histórias, Satanás quer colocar um ponto final, mas Jesus parou aquele velório e falou: daqui não passa. E aquele que abriu a cova para tentar enterrar os teus projetos, Jesus está falando, ele tem dois trabalhos: primeiro de abrir e o outro de fechar, porque ninguém vai enterrar aquilo que Deus te prometeu. Essa família é tua, esse casamento é teu. Erga as tuas mãos assim. Jesus está entregando vivo nas tuas mãos hoje a tua vitória. E Ele está dizendo: eu não sei qual foi o descuido, que teu casamento foi por águas abaixo, que as coisas não estão dando certo, que essa empresa não está indo de vento em popa. Mas Jesus está falando: eu estou entregando vivo hoje. Cuida dela, cuida dele, porque vai crescer, vai desenvolver. E aquele que achava que ia enterrar está olhando agora e está dizendo: como é que pode? A vitória é tua, meu irmão. A vitória é tua, meu irmão. Eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei qual é o menino, mas Jesus está falando: está vivo, está vivo.